Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, passando aqui para deixar mais um devocional para você, espero que abençoe seu dia. Hoje quero compartilhar algo sobre tempestade. Quem já não passou um momento de tempestade, não é verdade, pessoal? E o que a gente faz, né? Será que tem como evitar a tempestade? Será que Deus consegue evitar que nós passemos pelas tempestades? Eu quero compartilhar isso com você, tá bom? Antes eu quero pedir o que eu tenho pedido em todos os vídeos, que você que não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, incentive outras pessoas a se inscrever no canal também. Deixe um comentário aí no vídeo que vai fortalecendo também, vai alcançando mais pessoas, tá bom? E deixe o seu joinha também, caso a palavra realmente fale no seu coração. Mas vamos lá. Olha só que interessante, eu ouvi também essa fase da semana, essa fase eu estou compartilhando devocionais de uma única mensagem que eu ouvi no domingo de manhã. Mas enfim, porque a palavra do Senhor ela se renova. Mas vamos lá. Olha só, os discípulos eles estavam com Jesus. E eles estavam, Jesus pregando para a multidão, de repente Jesus fala com eles assim, ó, vamos entrar no barco e nós vamos para o outro lado. Eles entram no barco, no meio do caminho existe uma grande tempestade, para piorar a situação, Jesus estava dormindo no barco. Essa que é a história. Mas eu fiquei pensando o seguinte, Jesus ele falou com eles para entrar no barco, eles estavam sob uma palavra do Senhor. O próprio Jesus falou assim, ó, vamos entrar no barco e nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, esse texto me deixa uma coisa muito clara, uma certeza forte no meu coração, que os discípulos eles iam chegar do outro lado. Mas eles ficaram temerosos, porque havia uma grande tempestade. Eu nunca passei por uma tempestade no alto mar, e eu espero que eu nunca passe. Mas quem já passou diz que é terrível, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, gente, mas era um processo. Era um processo que eles tinham que passar para o outro lado. Mas você concorda comigo que Deus poderia ter evitado que viesse essa tempestade? Mas Deus não evitou. E muitas vezes nós temos uma visão que quando Deus fala algo conosco, quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, que Deus mandou a gente, deu uma ordem para a gente fazer algo na nossa vida, tomar uma decisão, a gente pensa assim, nossa, se Deus falou, com certeza vai ser um caminho de um mar de rosas. Mas não é assim. Deus não, a tempestade, eu começo a ver na Bíblia que a tempestade ela é inevitável. Em alguns pontos Deus não vai deixar, a tempestade vai acontecer do mesmo jeito. Mas o que nos deixa a certeza é que quando nós estamos debaixo de uma palavra e que Jesus está conosco, que o que Ele falou através que Ele falou que vai fazer na nossa vida, Ele vai cumprir na nossa vida, entende? Pouco tempo atrás uma pessoa compartilhou lá na minha igreja um testemunho muito forte. Essa pessoa ela teve 7 abortos, ela compartilhou isso lá. E ela entendeu que Deus estava direcionando ela para fazer algo, uma oração específica para a gravidez dela. E ela fez o que Deus mandou ela fazer e de fato ela engravidou. Eu fiquei pensando assim, gente, que beleza. Se Deus falou com a pessoa assim, olha, só orar agora nesse sentido que vai ter a gravidez. Eu pensei assim, gente, então essa gravidez vai ser maravilhosa. Mas a gravidez dela, ela ficou praticamente a gravidez inteira no hospital. Mas ela teve o filho dela. E o filho dela hoje está grande. Assim eu fiquei pensando, gente, Deus ele não disse para ela, hora nenhuma, que ela não passaria pela tempestade, mas ele falou para ela assim, olha, faça assim e você vai ter um filho. Você não vai ter mais nenhum aborto. Então eu penso que muitas vezes Deus fala conosco da mesma forma. Ele fala assim, olha, eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Mas a tempestade muitas vezes ela é inevitável. O que nós precisamos firmar é a palavra que Deus falou sobre nós. Porque o que Deus falou sobre a minha vida, sobre a sua vida, você pode ter certeza que Ele vai cumprir independente da tempestade. Porque Deus tem poder sobre a tempestade. E a hora que Ele decidir também, Ele vai fazer como Jesus fez no barco. Ele mandou a tempestade acalmar e o vento parou naquele mesmo momento. Eu tenho fé que a tempestade é inevitável realmente. Mas a hora que chegar o momento da tempestade passar, Deus ele dá uma ordem, uma única ordem de Deus, faz com que tudo se acalme e Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo devocional.